igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, irmãos, pela oportunidade que Deus ele concede a cada um de nós, né? Em meio a tantas coisas durante o dia que nós fizemos, Deus ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, abraçamos essa oportunidade e estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele, né? Só ele é grande, né, de toda adoração, digno de todo louvor. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir as Escrituras Sagradas no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos, capítulo 8, versículo do 26 em diante. A palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, num caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanham. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus amados irmãos, a gente lê esse livro de Atos escrito pelo Dr. Lucas, né, narrando os acontecimentos de tudo aquilo que iria acontecer a partir do desenvolvimento da igreja. Lucas ele escreve o livro, o Evangelho de Lucas, denominado ali o seu nome, trazendo ali ou relatando aquilo que Jesus ele tinha feito desde o seu nascimento até o início do ministério de Jesus, morte e ressurreição. Agora Lucas ele escreve o livro de Atos, né? E direciona esse livro a Teófilo, relatando, no capítulo 1, versículo 1, ele relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se nós observarmos, Lucas ele traz essa narração e vem trazendo evidências daquilo pelo qual Jesus, após a sua morte e ressuscitando, ele traz ensinamento ou direcionamento aos seus discípulos. Jesus, ele falando aqui, Lucas falando em Atos, Jesus antes de ascender ao céu, ou antes
de subir ao céu, ele relata ali a promessa da descida do Espírito Santo, fala para os discípulos de não se ausentarem de Jerusalém até a descida do Espírito Santo, né? E a gente observa que também Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles deveriam agora, após a descida do Espírito Santo, testemunhar, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E a gente observa que após a descida do Espírito Santo, quando ali os discípulos, junto com outros, estavam reunidos dentro do cenáculo, ali desce, ali o Espírito Santo e toma todo aquele local. A gente observa que a igreja ela começa a se formar e os discípulos ele começa com autoridade a testemunhar de Jesus. Mas a gente observa, irmãos, lendo o livro de Atos, que os discípulos agora, depois dali do discurso de Pedro, ali 3.000 pessoas ali aderindo à fé, aderindo ao cristianismo, a igreja ela começa a crescer. E a igreja crescendo, começa a haver alguns problemas, porque muitos ali estavam aderindo à fé, e a gente observa no capítulo de número 6, a gente observa que a igreja se multiplica em número, e ali, dentro dos discípulos, há uma murmuração de alguns helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. A igreja agora ela cresce, estava ali no número de 8.000 pessoas, e ali os discípulos ele precisavam instituir diáconos para agora servir aqueles que tinham necessidade. E a gente observa que Felipe, ele é um dos diáconos instituído ali, dentro daquele concílio, dentro daquela reunião, para ali estar servindo ali as viúvas, estar ali distribuindo ali a alimentação àquelas pessoas que tinham necessidade. Como nós vimos, os cristãos ali aderiam à fé e vendiam toda a sua propriedade e estavam junto ali em unanimidade. Ali eles vendiam e nenhum passava necessidade, mas a gente viu que cresce ali, se multiplica. E ali alguns chegam para os discípulos de Jesus e dizem: olha, as nossas viúvas estão passando necessidade. E ali instituiu o diácono, e Filipe é um dos diáconos, irmãos. O que é que eu entendo por isso, irmãos? Na realidade, a gente observa que, dentro das Escrituras Sagradas, se nós pararmos para pensar e observarmos como a igreja ela começa agora a se desenvolver, a igreja ela começa a tomar uma amplitude muito grande, e ali, diante daquilo que estava sendo propagado ou falado, nós observamos que havia essa necessidade. O diácono ali é instituído, mas nos textos que nós vemos, e vemos também que quando a igreja cresce, ali também, diante daquele crescimento da igreja, vem agora a perseguição. O primeiro mártir ali, Estevão, ele ali é perseguido pelo aquilo que estava propagando, pelo aquilo que ele estava relatando, e a gente observa que a igreja, a palavra de Deus vai nos informar que agora há uma dispersão. Os discípulos agora ele começa a ficar, agora sai daquela região de Jerusalém e agora começa a andar para propagar o evangelho. A gente observa que muitas vezes quando nós estamos num ambiente confortável, onde ali nós sentamos, ali escutamos belos louvores, escutamos belas pregações, a gente começamos, como discípulo de Jesus, começamos a nos acomodar. E a ordem de Jesus em Mateus capítulo 28 e 18, em Marcos capítulo 16 e 15, a gente observa que a ordem de Jesus era ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, era sair testemunhando desse evangelho, ensinando a todos aquilo pelo qual Deus, Jesus, ele tinha falado. Mas aí a igreja começa a crescer, as pessoas começam a se acomodar, e aí vem a perseguição,
para que aqueles irmãos ali obedecessem à ordem do Senhor. E muitas vezes é na adversidade que Deus, Ele cumpre os seus propósitos. Deus, Ele cumpre os seus propósitos, irmãos, de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas muitas vezes nós nos acomodamos no nosso ser e Deus, Ele precisa às vezes dar um vento ou levantar ali uma tempestade para que possa fazer com que eu e você cumpramos o propósito pelo qual Deus, Ele nos chamou para fazermos. Nós observamos, irmãos, que a igreja estava reunida, estava unânime ali em adoração. Tinha ali os discípulos que andaram com Jesus, escutaram aquilo a partir de Jesus, e ali as pessoas ali estavam confortáveis. Mas só que a promessa de Jesus, ou a ordem de Jesus, era que a igreja saísse para propagar esse evangelho. Será que nós também não nos sentimos confortáveis diante, muitas vezes, da situação em que nós estamos vivenciando? Será que eu e você temos sendo confrontados pela palavra de ir, de pregar, de levar esse evangelho, de falar a respeito de Jesus? A gente observa que Filipe agora ele deixa de estar servindo ali as viúvas, porque a igreja ali foi dispersa, e agora Filipe vai para a região de Samaria para propagar o evangelho. O capítulo 8, versículo 4, a gente encontra agora Filipe, que era um diácono, que foi levantado ali para servir ali as viúvas, não só aquelas viúvas dos helenistas, mas as viúvas que tinham necessidade. E agora ele, diante da perseguição, menos os apóstolos, mas todos aqueles que estavam ali aderindo à fé cristã, tiveram que sair para não ser presos, para não ser mortos. E a gente agora vê Filipe saindo da zona de conforto de Jerusalém e agora indo propagar o evangelho em Samaria. A promessa do Senhor, a ordem do Senhor é que esse evangelho fosse testemunhado em todos os lugares. Foi necessário vir ali a perseguição para que os discípulos cumprissem essa ordem, para que aquelas pessoas ali levassem o evangelho a outra região. E a gente vê no capítulo 8, vai nos dizer assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. E as multidões entendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que operava. A gente vê que Filipe agora sai de Jerusalém, desce para Samaria, e as palavras de Filipe não era outra, a não ser anunciando Cristo, o Cristo ressurreto, aquele que morreu, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que batiza e leva para o céu, irmãos. Essa é a mensagem que nós, como igreja do Senhor, devemos propagar. Essa é a mensagem que nós devemos levar ao ímpio. Essa é a mensagem que nós devemos levar aos lugares a qual estamos inseridos, irmãos. E muitas vezes estamos confortáveis, irmãos. Muitas vezes estamos sentados nos bancos da igreja. E muitas vezes pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor, ela deixa de ouvir porque nós nos calamos. Porque muitas vezes, quando nós falamos, muitas vezes seremos tomados por ignorante. Talvez as pessoas saiam de perto de nós para não nos escutarmos. E muitas vezes nós se intimidamos. Mas Jesus, Ele nos chamou, irmãos, para sermos discípulos e fazermos discípulo. E só faremos discípulo de Jesus se nós propagarmos a palavra dele. E a gente vê que nessa saída de Filipe para Samaria, a multidão entendia aquilo pelo qual Filipe propagava ou Filipe ensinava, e unanimemente elas davam ouvidos. Mas Filipe não só falava, mas também havia sinais ali, porque a palavra de Deus nos diz que muitos sinais eram operados. Ali pessoas que estavam com espírito imundo,
né, e possessos saíam, o espírito saía daquelas pessoas, paralíticos eram curados, e naquela cidade tinha muita alegria, porque ali o Filipe não só falava aos corações, mas falava aos olhos. Ali as pessoas elas podiam ver, ouvir o que Filipe falava, mas também podiam ver aquilo pelo qual Filipe propagava através do poder de Deus. Pessoas ali eram curadas, espírito imundo ali era expulso, né? Saía gritando, e aquela cidade ali foi tomada ali, vamos dizer assim, pelo um avivamento. As pessoas ali estavam alegres, estavam entendendo a palavra, via os milagres, e Filipe ali estava também, acredito eu, animado com a aceitação daquelas pessoas ao evangelho. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Filipe, ele escuta a voz de um anjo. Filipe estava ali, irmãos, dentro de uma cidade onde ali as pessoas unânimes escutavam a voz do Senhor e aderiam ali ao evangelho, começaram a crer naquilo que Filipe ele falava. E a gente observa que o anjo ele fala a Filipe, e aí diz: dispõe-te e vai ao lado do sul, num caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. E ele levantou e foi. Meus irmãos, quando eu vejo essa palavra, Filipe ele estava no melhor momento ali do seu ministério. Talvez para um pregador, para um evangelista, para um pastor, esse seria o melhor momento, porque as pessoas elas entendiam o evangelho, e não só entendiam, mas também tinha aceitação. Era operado milagres através da palavra do Senhor. Mas ali Filipe, em comunhão com Deus, ele escuta a voz de um anjo, e o anjo diz para ele para ir ali para o lado do sul, mas o lugar estava deserto, irmãos. Imagine você agora está vivendo o melhor do seu ministério, e agora você escuta a voz de um anjo dizendo: ó, sai daqui e vai para o deserto, vai para um lugar que está deserto. Tem que estar alinhado com aquilo que Deus ele quer, irmãos, para escutar e atender a voz do Senhor. E Filipe ele escuta a voz do Senhor, mas o Senhor disse que lá estaria um homem, um etíope, um eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ali o superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém. Filipe de imediato, ele escuta a voz de um anjo e sai de Samaria e vai ali para aquele lugar deserto. E ao chegar naquele lugar deserto, ele observa esse homem que estava ali caminhando, retornando ali de Jerusalém, um homem que era etíope, mas saiu da sua cidade, saiu da sua região para adorar em Jerusalém. A gente observa que o intuito daquele homem sair da sua região para adorar, talvez ele tivesse ali escutado a falar de Deus, né? Tanto ele como a rainha que deu permissão dele sair daquele lugar para até ir a Jerusalém adorar a Deus. Mas ele ali estava adorando alguém que não conhecia. Pelo que fato, irmãos, a gente vê que o anjo, ele induz Filipe a estar ali perto daquele homem, para justamente explicar as escrituras àquele homem. Se nós observarmos quando Jesus ele tem ali um encontro com aquela mulher samaritana, ele fala para aquela mulher: você adora quem não conhece. Porque muitas vezes, irmãos, a gente queremos adorar a Deus do nosso jeito, da nossa forma, mas Deus ele institui para a sua igreja de como a sua igreja ele deve adorar a Deus, em espírito e em verdade. Não é da forma que a gente quer, não é da forma que nós pensamos ser que devemos adorar, mas é da forma que Deus ele instituiu na sua palavra. E a gente observa que quando Filipe ele chega perto daquele homem, um homem ali de grande responsabilidade, oficial, que tinha ali a motivação certa,
ele sai da sua região, talvez uma distância muito grande, para adorar, chega em Jerusalém, adora, retorna ali, compra talvez ali um pergaminho, para ter maior conhecimento a respeito ali de Deus, e ele vem retornando, e a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito do Senhor pede para que Filipe se aproxime do carro, né? E aquele homem ali, lendo ali, ele leu o profeta Isaías. E Filipe correndo, ouve, lê o profeta Isaías e pergunta: compreendes tu o que lês? Né? Porque na realidade nós, quando Deus ele nos chamou para fazermos discípulo, ele nos chamou para que possamos tanto aprender aquilo que está na palavra, como também repassar ou explicar para aqueles pelo qual irá ali aderir, ou aqueles a qual nós iremos discipular. E a gente observa que quando Filipe ele se aproxima daquele homem e pergunta, ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar-se junto a ele, né? E o versículo continua dizendo: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negara a justiça, e quem pudera descrever a geração, porque da terra a sua vida era tirada. Então o eunuco ali, ele começa a ler essa passagem, irmãos. E ele não entende essa passagem, porque na realidade, muitas vezes, é preciso Deus, ele abrir a mente e o coração das pessoas, para que possa ali entender as Escrituras. Deus ele precisa abrir a mente para que as pessoas ela possam compreender. E Filipe ali, ele vai e começa a explicar essa passagem, né? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique de que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ele começa ali questionar ou indagar a Filipe: olha, essa passagem o profeta ele está testemunhando de si mesmo ou está testemunhando de alguém? Então Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que é que nós observamos, irmãos? Dentro da ordem que Jesus ele deu, Jesus, quando ele esteve em terra junto com os seus discípulos, ensinando, né, toda a Escritura, dando ali direcionamento aos seus discípulos, ele fala, antes de ascender ao céu, dá ordem aos seus discípulos para levar esta passagem a todos os lugares a qual os discípulos se encontrassem. E a gente observa que Filipe, ele também, Filipe aqui, irmãos, não é um dos discípulos de Jesus, né? Dos 12, né? Porque são dois Filipe. Esse Filipe era aquele que foi instituído diácono. Então ele aprende ali, a partir daquilo que os discípulos tinham escutado de Jesus, ele adere também ali à fé cristã, ele começa agora a testemunhar dessa fé, irmãos. E eu pergunto a vocês: o que é que nós estamos fazendo? Será que nós temos saído da nossa zona de conforto? Será que nós temos saído para testemunhar desse Deus tão grande, que nos libertou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos resgatou, né? Que tirou da prisão do pecado? E agora o que é que nós estamos fazendo agora como discípulo? Será que nós temos testemunhado desse Deus? Será que nós estamos em conexão com o Espírito do Senhor, a ponto de ouvir a voz do Senhor, de nos tirar dessa zona de conforto para testemunhar, seja dentro do nosso lar,
seja dentro dos nossos trabalhos, seja dentro da faculdade, dentro da escola? Será que é necessário, assim como houve ali em Jerusalém, será que será necessário haver uma tempestade para que nós possamos despertar da ordem pelo qual Deus ele já nos deu para fazermos discípulo? Porque nós como igreja, irmãos, devemos a cada dia nos atentar para os acontecimentos. Jesus ele está prestes a voltar. E Jesus ele estando prestes a voltar, os acontecimentos ele irão surgir. Muitas vezes nós observamos publicações, muitas vezes nos grupos, de perseguições que irão surgir. Muitas vezes nós ficamos assustados. Mas isso é bíblico. Isso está escrito que nos últimos dias isso há de acontecer. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com o que nós estamos fazendo enquanto cristão com a nossa vida. De que forma nós estamos testemunhando esse Cristo que salva e que liberta, irmãos. Filipe ele tinha uma função ali. Ele sai agora de diácono e agora ele é reconhecido como evangelista. Porque quando ele deixa ali a mesa, deixa de servir por causa da perseguição, ele não fica parado. Muitas vezes nós como cristãos, nós ficamos parados, eu não tenho função nenhuma na igreja, mas eu quero estar aqui sentado e cultuando. Não, irmãos. Deus ele te chamou para fazer discípulo, irmãos. Você não precisa de cargo para fazer discípulo. Você só precisa escutar a ordem do Senhor. A gente vê que Filipe, ele sendo diácono, ele agora é reconhecido como evangelista. Ele poderia muito bem parar. Não, eu fui instituído ali pelos 12 como diácono. Mas não, ele sai de Jerusalém, mas ele não fica parado. Ele sai porque ele é impactado pela palavra pelo qual ele tinha escutado dos discípulos a respeito de Jesus. Ele agora começa a propagar essa palavra. E essa palavra ela deve ser propagada, irmão, com convicção, irmãos. Muitas vezes nós estamos propagando Jesus, mas muitas vezes nós não temos a convicção certa, irmãos. E aquele que nos escuta muitas vezes não sente essa convicção em nós. Muitas vezes nós como igreja, a gente nos apegamos a coisas aqui no mundo e não temos tanta convicção que Jesus ele vai voltar. E muitas vezes nós, quando vamos falar da volta de Jesus, falamos tão timidamente. E as pessoas que nos escutam, ela também não nos escuta com convicção. Filipe ele saiu ali propagando o evangelho com essa convicção. E a gente observa que essa convicção ela é escutada. E agora as pessoas ela passam também a ter convicção naquilo pelo qual Filipe ele estava propagando. Nós devemos, como igreja também, irmãos, pedirmos para que quando nós propagarmos não seja só em palavra, mas seja em poder. Deus ele nos deu essa autoridade, irmãos. Jesus ele nos deu quando ele disse que nós iríamos sair para fazer discípulo, para propagar esse evangelho. Ele deu autoridade a mim e a você de estender a mão sobre os enfermos e ele ser curado, estender as mãos sobre uma pessoa possessa e o demônio, pela autoridade que há no nome de Jesus, ser expulso. E muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós não estamos se apropriando dessa autoridade. E muitas vezes nós como igreja ficamos só num discurso. Nós como pentecostais acreditamos nos milagres, irmãos. Nós acreditamos que Deus é o Deus ainda que cura. Nós acreditamos nisso, irmãos. Nós acreditamos que pelo poder que há no nosso Senhor Jesus, nós podemos estender as mãos sobre uma pessoa enferma e ela ser curada, irmãos. Mas muitas vezes nós não fazemos porque estamos tímidos, irmãos. Nós devemos, irmãos, a cada dia se apropriar daquilo pelo qual o Senhor, Ele nos deu. Ele nos deu autoridade, irmãos. E a igreja, ela muitas vezes está caminhando timidamente. Muitas vezes tem se calado
em meio às levantes. Muitas vezes tem se frustrado, tem se decepcionado em meio às circunstâncias adversas. Mas nós fomos chamados, irmãos, para propagar esse evangelho de restauração, o evangelho de transformação. E a gente vê que o pastor ele tem colocado para o ano que vem, né? Esse é um desafio de nós como cristãos, de ganharmos mais uma pessoa. Mas para isso nós devemos nos apropriar dessa palavra. Nós devemos colocar as convicções certas em nosso coração, para quando nós formos falar ao nosso amigo, para quando nós formos falar a alguém da nossa família, para que quando nós formos falar dentro do nosso trabalho, essa pessoa ela possa ver essa convicção pelo qual nós estamos falando, e ali também ter essas mesmas convicções. A igreja ela não pode, irmãos, se acomodar. Deus ele nos deu autoridade, irmãos, que possamos a cada dia assumir essa autoridade, ou nos agarrarmos dessa autoridade que Deus ele nos deu para propagar esse evangelho. Amém? Que Deus ele continue abençoando a cada um de vocês, continue falando aos vossos corações, que continue despertando a sua igreja, para que não precisássemos ter algum levante para que nós possamos despertar, que possamos despertar hoje, para que se houver algum levante, a gente já está caminhando, fazendo a obra do Senhor, e isso não nos interferir em nada. Que Deus continue abençoando.